Patrimônio histórico pode ser definido como um bem material, natural ou imóvel que possui significado e importância artística, cultural, religiosa, documental ou estética para a sociedade. Esses patrimônios foram construídos ou produzidos pelas sociedades passadas, por isso representam uma importante fonte de pesquisa e preservação cultural. Hoje no programa Cidadania em Pauta vamos falar sobre a importância de se preservar o patrimônio histórico. E a nossa convidada é a professora universitária Ângela Liberati. Queria agradecer sua presença, Ângela. O prazer é meu sempre estar com vocês e principalmente falando de um assunto tão importante para a cidade e para a cidadania. Bom, por que tão importante, Ângela? Porque o patrimônio de uma cidade ou de um país são os pontos onde o indivíduo se reconhece e aonde ele se transforma de indivíduo comum em cidadão, né? O início da construção da cidadania passa pela identidade do indivíduo com a sua memória, com a sua história, seja do município ou do seu próprio país. Então, daí a importância do patrimônio. Existe uma preocupação do poder público com isso? Bom, a gente trabalha quando a gente fala de patrimônio histórico, a gente também trabalha com patrimônio natural, não só com o que foi construído pelo homem, mas principalmente com esse que foi construído pelo homem. E a gente trabalha nas instâncias governamentais, não? O governo federal tem se preocupado com essa questão, tem discutido, tem trazido propostas novas para a conservação, principalmente na área museológica, né? E eu acredito, então, que o governo federal tem agido de forma interessante quanto a isso. Nós temos também os órgãos de preservação do patrimônio estadual, que aí seria o patrimônio de interesse, a história e a cultura do estado de São Paulo, né? E nós temos também a preocupação, e tem que existir a preocupação do município, até porque é um direito constitucional, né, de todo indivíduo, que o governo municipal se preocupe com a preservação daquilo que é importante no município, para as pessoas que moram naquela comunidade. Então, mas isso, às vezes a gente vai encontrar, então, um município que tem um patrimônio, não só de interesse municipal ou estadual, como também federal. Aí, a meu ver, esses municípios são privilegiados, né? Então, por exemplo, no estado de São Paulo, a gente tem a cidade de Brodowski. Eles têm um patrimônio municipal valiosíssimo, eles têm toda a vida e o início da obra do Portinari, então isso também é de interesse estadual e nacional, né? E em alguns casos, como as cidades mais antigas do Brasil, ainda são consideradas patrimônios da humanidade. E isso aí, então, significa uma importância mundial. Então, quando a gente mexe com patrimônio, é importante a gente entender essas diferenças. Mas, de toda forma, se eu tenho um patrimônio que tem interesse apenas municipal, ele não deixa de ser importante por causa disso. Porque ele vai ser o ponto de contato das pessoas e é o que dá o diferencial nas cidades. Se a gente for perceber bem, as cidades atualmente, elas têm as mesmas características. Tem um centro comercial mais antigo, um centro comercial mais novo, tem os shoppings, tem a área mais residencial, tem as faculdades, as escolas. E essas características são as mesmas, até porque a arquitetura tem muito época, né? Então, as cidades vão ficando com a mesma cara. Então, o que diferencia? É o patrimônio, né? Ele que vai dizer o porquê que Araçatuba é diferente de todas as outras cidades que eu possa conhecer. Porque ela tem um referencial que é só dela. E isso é o que a gente chama de patrimônio. Sim. Você falou sobre patrimônio natural e construído, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa diferenciação. A gente tem, por exemplo, as cidades, elas têm características que são geográficas, que independem aí do homem. E a produção do patrimônio histórico e cultural depende de como o homem agiu sobre o patrimônio natural. Então, por exemplo, a gente está próximo do rio, né? Então, como é que o homem da região agiu sobre isso? Que homens habitaram aqui? Então, nós vamos ter aldeamentos indígenas. Isso é uma característica
típica de quem tem rios, né, próximos. Cidades que não têm rios próximos, que não têm corrente de água doce, dificilmente vai ter um patrimônio indígena, por exemplo. Tá? Então, o patrimônio natural é igualmente importante. Agora tem se falado mais nisso, né? Então, a gente tem árvores que podem ser tombadas como patrimônio, a gente tem uma série de elementos naturais que podem ser colocados como intocáveis, e aí ele se transforma em patrimônio natural. Bom, o que acontece com algo que se torna um patrimônio histórico? Bom, primeiro que ele tem que ser, ele tem que ter um significado para a população local. Então, vamos falar de patrimônio local. Né? Ele tem que ter um significado para a vida daquela comunidade. Não? E quem vai avaliar isso? Então, esse significado vai sendo construído com a história da cidade. Né? Eu costumo trabalhar muito no sentido de pontos de referência. Por exemplo, uma pessoa que não seja de Araçatuba, quando ela entra em Araçatuba e alguém fala para ela ir a determinado local e ele tem que ir depois do frigorífico, a gente sabe que não existe mais frigorífico, mas o frigorífico, o antigo frigorífico, se tornou um ponto referencial. Tá? Então, isso é um patrimônio. Né? A mesma coisa a gente se referir, por exemplo, a uma escola estadual como o IE. O IE não existe. Né? Os nomes foram trocados, mas ele se constituiu como uma referência. Sim. Por exemplo, a Praça Olímpica, ela não é mais Praça Olímpica, até porque se modificou toda a estrutura e a parte frontal do estádio municipal, mas ela continua sendo um ponto de referência. Então, esses pontos de referência, eles são patrimônio. Aí, depois disso constatado, aí sim, cabe ao poder público legislar sobre isso, criar formas de proteção e o executivo cuidar desse patrimônio. Quer dizer, é preciso que, para que algum prédio se torne um patrimônio, é preciso de uma lei para que isso seja formalizado. Não, ele pode ser um patrimônio e por um descuido do governante. Não aconteceu ainda a lei. Não aconteceu da lei cuidar. Araçatuba tem muito isso, né? A gente tem pouquíssimos bens que são tombados e protegidos por lei, mas porém pouco cuidados, né? Que também já é uma outra parte da questão. Agora, a gente tem também um patrimônio que não é público, que não são bens públicos, que são particulares, né? Então, a gente tem algumas casas que ainda mantêm as fachadas de época, a gente tem no centro comercial muitas lojas que ainda mantêm, né, os frontões, o aspecto da década de 30, 40, Araçatuba tem muito isso. E esses bens, eles são particulares. Aqui em frente à Câmara, a gente tem esse edifício belíssimo, né, que é da década de 20, que é um patrimônio privado. Então, quando a gente trata de patrimônio, é uma questão complexa. Primeiro, vai do interesse do governante. A gente não pode depender desta ou daquela administração. Deveria ser uma política que tem continuidade, independente do partido ou do governante. Isso muda muito de administração para outra? Esse é um hábito que se tem. Então, o administrador, vamos entender aí como o governo geral, ele quer refazer, primeiro, se refaz as leis que existem, depois se refazem os conselhos. Então, não há uma continuidade na política. E interessante é que o brasileiro no geral e nós araçatubenses entendem que isso é correto, que o governante tem que começar a impor a sua marca, mas existem algumas questões, principalmente quando as questões esbarram na parte histórica, não há como fazer isso. Né? Porque se você tem um imóvel que ele não foi cuidado por uma administração, ou ele foi cuidado de uma forma por uma administração, e a outra interrompe esse cuidado para fazer de outra forma, o imóvel vai se degradar e muitas vezes eles são únicos. Ele pode nem ser muito valioso, mas ele é único. E essa é a característica do patrimônio. É único. Por ser único, é valioso. Exatamente. Né? Ele é valioso, às vezes nem no sentido econômico ou financeiro, né, da questão. Mas ele é único, ele é valioso porque é único, porque aquele indivíduo que viveu sua vida, que cresceu na cidade,
tem sua história ligada àqueles pontos, né? Então, ele é importantíssimo. E uma vez removido, não tem como refazer, né? Por isso que existe até uma prática entre os museólogos, que quando a gente faz restauro em qualquer objeto considerado patrimônio, mesmo que for um quadro, quando se faz uma intervenção diferente daquela da época em que o objeto foi produzido, se deixa a marca da intervenção. É comum, você pode reconstruir, mas deixar claro para quem vai visitar que aquilo foi reconstruído, que aquilo é moderno e o outro é antigo. A gente não refaz tudo, porque justamente aquilo é a memória, né? Existe, por exemplo, você falou que há uma preocupação federal, estadual e municipal. Elas se integram nesse momento? Ou, por exemplo, o que é federal, o que é estadual, o que é municipal? De onde vêm essas verbas? Porque é preciso dinheiro para conseguir manter esse patrimônio, né? Há uma integração, mas eu imagino que o diálogo entre essas esferas é um diálogo extremamente difícil, porque é muito burocrático, né? A burocracia, de certa forma, garante os processos mais transparentes, o impedimento aí de corrupção, de desvio de verbas públicas, tudo bem. Até determinado momento eu concordo com essas prestações de conta e tal. O problema é que o processo não fica muito claro para quem lida com patrimônio, né? Muitas vezes você tem que colocar advogados no meio e o processo fica um pouco complicado. Mas há sim um interesse, o Brasil tem verbas para cuidar do patrimônio, né? O município é que teria talvez uma maior dificuldade, mas ele tem que ter também. Então existem verbas federais. Então os municípios, por exemplo, Araçatuba, perdeu uma ótima chance, a meu ver, de ter um patrimônio estadual, tombado pelo CONDEFAT, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico de São Paulo, do estado de São Paulo. E onde seria isso? Nós tínhamos aqui, que é esse centro da rede ferroviária federal, que foi feito o projeto, foi enviado para São Paulo e existia um interesse porque ele é um patrimônio estadual. É uma história muito importante de São Paulo, até o do enriquecimento de São Paulo. Sim, que é essa ferrovia expansão que abriu, né, o estado, né? Essa expansão cafeeira e particularmente essa ferrovia, ela tem uma importância porque ela foi concebida ainda no segundo reinado, no século XIX, que era para fazer a ligação entre o estado de São Paulo e o Mato Grosso, que o Mato Grosso era super isolado. E depois, com a expansão cafeeira, a ferrovia se tornou mais importante ainda, no sentido do transporte e tal. Então, eu falo que Araçatuba, ela surgiu desses dois processos paralelos, né? Que é a expansão cafeeira e a construção dos trilhos. E o que acontece é que foi desfigurado, porque para isso se manter como patrimônio estadual, a gente tem que manter o centro tal como ele foi concebido. E existe também uma confusão aí de que, assim, quem defende o patrimônio é gente que gosta de coisa antiga. E que não quer o progresso. Exato. Isso é o oposto. Porque se assim fosse, a gente não poderia andar pela Europa. Mas seria como que inviável poderia, Ângela, ser mantido esse patrimônio aqui? O que teria que ter continuado? Eu queria que você me respondesse depois do intervalo. A gente vai ter que dar uma paradinha, mas volta já já. O Centro de Assistência Odontológica a Excepcionais, o Centrinho, mantido pela Unesp, é referência em assistência odontológica a pacientes especiais. A unidade é responsável por milhares de atendimentos. São 70 por dia e 500 novos a cada ano. Pessoas de mais de 400 municípios do estado de São Paulo já receberam tratamento no Centrinho. Mais do que um simples atendimento de saúde, o que se faz no Centrinho de Araçatuba é acolhimento integral. Outras informações, ligue 3636-2753.
Hoje no Cidadania em Pauta, o nosso assunto é o patrimônio histórico e a nossa convidada, a historiadora Ângela Liberati. A gente terminou o bloco anterior falando do centro ferroviário, que foi descaracterizado. O que teria que ter sido mantido para que o governo estadual se interessasse por ele? Esse centro é fantástico, porque Araçatuba conseguiu reunir, era um terminal, né, que reunia uma estrutura toda ferroviária. Então, o hospital, a casa de máquinas, as casas dos ferroviários, do engenheiro-chefe. Então, é todo um conjunto com o desenho das ruas originais, tal. Então, ali era fácil, porque essas casas da rede, como o uso que se faz delas, que é um uso questionável, quem usava foi incorporando alguns elementos que não eram característicos, mas isso seria muito fácil recuperar. As casas estavam em condições ainda. Mas a construção do terminal rodoviário num centro antigo, inclusive com paralelepípedo, que, a meu ver, que não foi feito um estudo arquitetônico ou por engenheiros, porque a gente sabe que esses pisos antigos, eles não foram feitos para aguentar um tráfego intenso, não é? Para uma outra época, para um outro uso. E ali, a construção do terminal, a meu ver, num lugar que descaracterizou todo o centro, contexto, né? Inclusive prejudica, porque poluição, não é? Esse movimento muito grande de ônibus, a gente não sabe se isso no futuro vai provocar rachadura nos imóveis, né? Que eles são antigos, eles são já seculares. Por exemplo, na sua ideia, assim, como historiadora, o que poderia ser aproveitado desse centro ali? O que poderia ser feito, assim, se Araçatuba recebesse verbas, por exemplo, para preservar esse local? Ali não há necessidade de você congelar o passado. Né? Mas ali, a meu ver, deveria se manter as fachadas das casas, mesmo que por dentro, por exemplo, você mantém uma casa tal como era, né? E as outras todas poderia por dentro ser demolida e se usar para centros de lazer, ou enfim, dar-se um uso contemporâneo para as casas, mas sem destruir a fachada, porque ali o que interessa é o todo, o centro, né? Ali tem a casa do museu, que deveria ser preservada, e aqui, todo aquele pátio podia ser área de circulação para as pessoas andarem a pé. E esse terreno poderia ter sido construído do outro lado da avenida, né? De tal forma que ele não ficasse no meio de um centro importantíssimo. Então, ali poderia ter área de lazer, poderia ter lugar de descanso para as pessoas, porque bem no centro as pessoas andam a pé, aqui é muito quente. Então, só refazer... Porque tem ali a Universidade da Terceira Idade, exatamente. Ali também próximo, né? Então, ali se transforma... Isso estaria dentro do contexto, do né? contexto, uma coisa agradável. Quer dizer, não significa que a gente vai impedir o desenvolvimento, mas ali poderia ser um centro de preservação que as pessoas usam, né, de forma contemporânea, mas sem destruir, mas sem colocar um elemento contemporâneo muito diferente e muito sem cuidado, porque aquele terminal foi feito, eu não entendo muito de engenharia, mas esteticamente ele foi muito mal feito, né? Então aí o que acontece? Aí esse projeto foi mandado para São Paulo? Esse projeto já estava em São Paulo e existe todo um processo, até que a imprensa noticiou, de que o CONDEFAT, que é o órgão paulistano, teria aprovado a construção, o que eu duvido, porque quem trabalha com patrimônio, enquanto o processo está em estudo, não se mexe. Tá? E depois até poderia ter se usado o espaço, mas aí sim, com assessoria dessas pessoas especializadas em patrimônio histórico. A gente tem arquitetos, engenheiros, historiadores, é um grupo de pessoas altamente especializadas que trabalha nessas instituições estatais. E aí sim a gente teria uma assessoria e a gente receberia verba para cuidar desse patrimônio de interesse estadual. E mais, Araçatuba, há muitos anos eu escuto dizer que Araçatuba vai se transformar numa cidade turística. E eu não vejo absolutamente nada para que a gente seja uma cidade turística.
A gente tem os elementos, mas a gente não usa. Eu imaginei as pessoas passando por ali, conhecendo como seria um centro antigo, né? Mas não existe assim. E a gente não tem mesmo que mostrar, é difícil até. Mas ali, e se a gente tivesse um patrimônio estadual, a gente entraria nos catálogos da Secretaria Estadual de Turismo. Então, a gente seria indicado para conhecimento. É lógico que a gente tem coisas interessantes, a gente tem essas feiras agropecuárias, são muito conhecidas e tal. Mas a gente fica numa situação complicada quando, por exemplo, eu recebo um historiador e eu não tenho o que mostrar para ele. Ou eu tenho mostrado coisas mal cuidadas. Então, a pessoa... Você entrou num outro ponto, por exemplo, tem o que é considerado patrimônio de Araçatuba. O que são esses prédios, quais são, né? E como eles estão sendo cuidados? Queria que você falasse um pouco disso. A gente tem alguns já tombados por lei municipal, que é a casa do engenheiro-chefe da rede, que abriga o museu, a oficina, que agora é a oficina cultural, que está completamente comprometida, afundando, a meu ver, porque não foi cuidado, muitos anos de descaso, né? A gente não está falando de coisa de 1, 2 anos, a gente está falando de muito tempo. A gente tem o prédio que abriga a Secretaria da Cultura, que já é um pouco mais recente, portanto, o cuidado seria um pouco mais fácil, né? E a Capela Santo Onofre, completamente descaracterizada, teria que ali um cuidado do legislador, do executivo e do judiciário, que também teria que intervir, porque ali existe um problema jurídico de apropriação indevida, né? Tem uns processos que precisariam ser revistos para reincorporar território. E é uma capela que, do jeito que está, ela é cuidada por alguns moradores, mas a hora que esses moradores não se interessarem mais, ela vai desaparecer. Então a lei pouco adiantou. Não adianta só lei, né? Porque o Brasil tem tanta lei. Eu acho que se a lei só por si, ela é importante. Mas, a meu ver, as leis poderiam ser mais simples e mais eficazes. Talvez o que falta seja um pouco de punição, no sentido de se fazer cumprir a lei. Toda lei vem acompanhada de uma sanção, senão não é lei, né? Então, talvez precisa se verificar o que a lei propõe, quais são as consequências de não se cumprir a lei e se aplicar isso, né? Seja a quem for, ao próprio poder público, inclusive, não? Então, por enquanto, os imóveis são tombados, eles são públicos. E quem cuida do patrimônio? Quem tem a obrigação de cuidar é o município. Sim, mas não tem um órgão específico? Não, ele fica vinculado ao executivo, né? E ele, dependendo do cuidado, ele vai estar vinculado à Secretaria do Planejamento ou à Secretaria de Obras, né? Por exemplo, as praças públicas. Araçatuba tem praças lindas que foram construídas na década de 50, então elas têm as mesmas características, que é aquela praça lá do Industrial, a Praça do São João, a praça ali do São Joaquim. Sim. Se a gente verificar, elas têm o mesmo tipo de pavimento, os mesmos desenhos, os mesmos enfeites, o tipo de vaso, elas são da década de 50. E elas estão muito mal cuidadas. Por exemplo, eu vejo e eu tenho foto disso, de caminhões da SOSP entrando, olha, o tipo de pavimento, que é o petit pavé, ele não aguenta um caminhão, ele afunda. Então as praças estão afundadas, aí quando chove, obviamente, junta água, isso vai dar infiltração. Então a gente coloca aí 10, 20, 30 anos de descuido. O que você tem, depois chega uma hora que, para a população que anda e que mora próxima, ela quer que reforme. Acho que o pior exemplo em Araçatuba é a própria Praça Rui Barbosa, né? Exatamente, que é lastimável. Né? Aí a população, a parte que é leiga, o que ela faz? Ela associa o antigo com sujeira, né? Mas isso não é a verdade. Se o antigo for bem cuidado, ele é tão agradável quanto o moderno. Nós culturalmente não temos essa preocupação de cuidar do antigo. Eu acho que tem, sim. Eu acho que em Araçatuba essa questão é um pouco mais crítica.
Nós não encontramos um administrador ainda que tenha um carinho por isso, que entenda. E o que eu acho interessante, que o governante, estou falando de forma geral, dos poderes de Estado, né? Ele não compreende que a memória dele, do que ele está fazendo agora, só vai ser guardada pela preservação dos imóveis. Porque senão ele some na história, não é? Que é o caso, a gente comentou, por exemplo, dos Jardins da Babilônia. Ora, jardins suspensos. Eles não existem mais, mas eles guardaram a memória do administrador que cuidou, que construiu e tal. Então foi uma forma da gente manter a memória do que foi o passado. Então, mesmo as pessoas, não vamos colocar só o poder público nisso, mas a população em geral, o cidadão, ao propor que se destrua, ele está destruindo a história de si próprio e da sua família, não é? Do lugar da escola onde ele estudou, dos espaços onde ele conheceu aí sua mulher, seu marido. Existem, assim, diante da sua experiência, que era certo, outros imóveis assim que você acharia importante que fossem roubados? Eu acho que, por exemplo, aqui o Hotel Gaspar é maravilhoso. Então, é um patrimônio privado que o poder público deveria dar um estímulo. E como que funciona? Assim, é um prédio privado e ele se torna patrimônio? Pela lei que já foi feita, municipal, e a lei é adequada, eu acho que não precisa mais mudar a lei, mas é importante cumprir a lei. A gente está sempre reformando e a gente nunca concretiza, né? Existe um estímulo no sentido do IPTU, de isentar o proprietário do IPTU, aquele proprietário que mantém. Então, você vai falar, mas é um hotel, ele precisa ser reformado. Sim, se mantém a fachada. Né? Se a gente vai em qualquer parte, não é só na Europa, não, se a gente está falando da Europa, mas, por exemplo, no Brasil, existem hotéis caríssimos. Por quê? Porque eles se localizam em imóveis históricos. E o brasileiro sai do Brasil e vai para fora do país ficar hospedado em hotéis que foram montados em imóveis muito antigos e ele paga por isso. Quer dizer que, então, existem formas da gente usar o antigo de uma forma contemporânea sem destruir, né? Ativar, não seria ativar, mas tornar as pessoas mais perceptíveis a necessidade dessa preservação, porque eu acho assim que a parte política também é um pouco do que a população quer, né? Cobra, né? Cobra. O que você acha disso? Olha, eu coordeno um curso de história, né? Então a gente forma professor. E nesse curso nós temos uma disciplina que se chama arquivologia e outra que se chama arte e patrimônio. Porque eu entendo, se a gente formar o olhar do professor que vai lidar com as crianças, um olhar mais voltado para os detalhes, então vamos conhecer o bairro, o que meu bairro tem de específico, que não precisa ser um imóvel muito antigo mesmo, porque a gente é uma cidade nova, mas coisas significativas. Então, as crianças e o cidadão aprender a olhar o seu redor, o seu bairro, as ruas por onde ele circula, o que ele acha bonito, que marcos isso tem, se a praça está bem cuidada, né? Estranhar, por exemplo, quando se constrói com cimento e tijolo alguma coisa dentro de uma praça. Isso é incabível, isso é proibido por lei. E se a gente treinar um olhar, eu vou estranhar aquilo, porque parece-me, em Araçatuba, que as pessoas se acostumaram a viver assim, né? Então, aí sim, se poderia unir uma cobrança melhor da população e uma ação mais efetiva do poder público. Mas, a meu ver, o poder público tem falhado mais que a população, porque é ele que tem que cuidar disso, né? É para isso que ele foi eleito. Eu acho estranho isso, não sei nem se isso é adequado, mas quando, por exemplo, fala, eu não tenho verba, eu não posso fazer. Sim, mas o sujeito passou por uma campanha política, ele quis estar lá. Tem que ter pelo menos criatividade. Exatamente, eu sempre digo isso. Quem é obrigado a votar é o cidadão. A gente não é obrigado a ser candidato a nada. Então é um compromisso que a pessoa assume, não é? A gente fala assim, que nem você citou da Europa, né, que está um pouco distante da nossa realidade. Mas aqui no Brasil, como você falou, tem cidades que valorizam. Você já teve experiência nesse sentido?
já tem cidades que vivem disso e que recebem verbas enormes do governo para fazer isso, né? Por exemplo, um exemplo que eu posso citar, que é uma cidade que eu vou sempre, é Rio Claro, né? Eles têm um dos arquivos históricos mais bem montados do Brasil, né? E conseguiram isso por quê? Porque juntaram os documentos, porque preservam e agora começam a criar cursos de formação da população, de cuidado com o papel, de restauração. Então a população vai aderindo, vai vendo que o poder público dá importância para aquilo. E a gente pode transformar isso até gerar empregos, né? Trazer recursos, gerar empregos e tornar a cidade um pouco melhor de se viver, né? Com certeza. Bom, infelizmente nosso tempo acabou hoje. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Não deu para falar sobre tudo, mas espero que você volte aqui. Não, eu agradeço a oportunidade, né? E de estar falando, e no sentido também de eu ter adotado Araçatuba como minha cidade, porque eu não sou daqui, e de ter essa coisa da cidadania muito forte em mim, né? Afinal, eu adoro o espaço urbano, espero ter contribuído aí para alguma coisa. Agradeço. Então, Ângela, agradeço mais uma vez sua presença, esperando que as pessoas que nos ouviram também tenham esse prazer em querer morar num lugar mais bonito e mais bem cuidado. Agradeço também a sua audiência e espero você no próximo programa. Até lá!